Boa tarde, Manuel Valente Alves. Em primeiro lugar, quero agradecer a tua disponibilidade para conversares connosco em torno da tua exposição aqui no Museu do Neorrealismo, a inaugurar no dia 12 de julho, que se chama Chão Vermelho. Queria começar por uma citação tua, numa entrevista que deste ao público, ao Jornal Público, a 25 de maio de 1996, afirmavas, e cito: a estética precisa de uma ética para se constituir como praxis. A estética pela estética é uma perversão fascista, nacional ou social, assim como a ciência pura. Qualquer conhecimento estanque gera monstruosidades. O artista tem como responsabilidade histórica interrogar o mundo e as suas contradições através de um saber que se baseia em princípios como a generosidade, a solidariedade, busca de conhecimento essencial das pessoas e das coisas. Bom, para além da beleza da própria citação e do seu pensamento, da reflexão que propões, eu queria começar esta nossa conversa por te colocar a questão muito direta. Envolvidos 30 anos, continuas neste exercício de uma relação profunda entre a estética e a ética? Sim, claro, perfeitamente. Identifico-me com as afirmações que fiz nessa altura, que eu acho muito bonitas também, claro que sim, seguramente. E é algo que, nesta exposição, aqui no Museu do Neorrealismo, podemos identificar na instalação vídeo, no projeto que tu tens para esta exposição, podemos identificar estes princípios de uma relação entre a estética e a ética de algum modo? Claro, a começar pela escolha do Armindo Rodrigues, que pronto, tem sido para mim uma descoberta. Eu conheci o Armindo Rodrigues através de um poema que abre um livro de fotografia, Lisboa, Cidade Triste e Alegre, de Costa Martins e Vítor Paula. E é um poema muito bonito sobre o Tejo, e que desde então, quer dizer, me levou a revisitar, a pensar o Armindo Rodrigues nas suas múltiplas dimensões. E vim encontrar aqui no Museu do Neorrealismo os livros dele, enfim, o depósito que a família fez ao museu, enfim, toda a documentação, inclusive desenhos, enfim, que permitiu perceber melhor a personalidade do Armindo Rodrigues. Isso significa, de algum modo, que a tua investigação, o teu pensamento também para expores aqui no museu, te levou com naturalidade a procurares conhecer mais sobre o poeta Armindo Rodrigues, e que tu sabias que o espólio estava aqui no museu, e portanto houve com normalidade essa relação e essa tua necessidade de te embrenhares um pouco mais na memória e no testemunho, tanto ao nível da poesia como do testemunho memorialista que o próprio Armindo Rodrigues também deixou em várias publicações. Portanto, tu sentiste que era a oportunidade de também conheceres melhor aquele poeta que tu sabias que tinha muito a ver com o neorrealismo, mas que tu conhecias de um ou outro poema, e foi uma jornada de conhecimento do próprio poeta que começou, digamos que, a clarificar um conjunto de ideias para aquilo que tu poderias vir a mostrar no Museu do Neorrealismo. É isto? Sim, sem dúvida nenhuma. E também a maneira como a ética é introduzida na sua estética, na sua obra poética, é muito subtil, muito elegante, muito... Portanto, foi um homem muito ativo politicamente, foi um homem que combateu o regime fascista, esteve preso, inclusive, portanto, fez parte do movimento do MUD, portanto, foi um homem muito ativo politicamente. Mas a poesia dele tem uma outra dimensão.
uma dimensão espiritual, ou melhor, enquadra essa dimensão política num nível espiritual mais elevado. Não é mera propaganda política, quer dizer, é algo mais. O que faz com que seja uma obra que não se cola ao tempo. É uma obra que eu diria quase intemporal. A maneira como ele, de resto, a maneira como ele constrói a poesia a partir não de experiências necessariamente más ou funestas, a maneira como ele exerce a crítica social, fala de uma forma muito subtil, revisitando a infância. Não é uma infância traumática, são quadros, uma infância que ele revisita e ele vai transformando, vai usando formas que são quadros que ele transforma, que ele metamorfoseia, utilizando toda uma série de estratégias formais da poesia. E diz-me uma coisa, o romance do Chão Vermelho, que é um dos primeiros conjuntos de poemas, um pequeno primeiro caderno que ele publicou em 43, esse trabalho suscitou-te a tua relação em termos de filmagem, de captação de imagens e de som, e depois do processo de montagem do teu trabalho, que tem o nome, não leva romance, mas leva o nome de Chão Vermelho. Se foi a poesia, no fundo a questão é, se foi a poesia do Armindo Rodrigues que te conduziu à paisagem alentejana, que é o substrato principal deste teu projeto e que inclusivamente já esteve presente em muitos trabalhos teus, a paisagem alentejana, ou se pelo contrário tu tinhas a priori a paisagem alentejana como projeto para trazer ao museu, e se o Armindo Rodrigues vem depois dessa ideia. O que é que está na origem, digamos, desta relação, ao ponto de tu intitulares, como homenagem também, a tua exposição com o título de Chão Vermelho? Sim, não, a minha ideia, a ideia de filmar o Alentejo nasceu mesmo da leitura do Armindo Rodrigues e do Chão Vermelho, que ele no livro que publica mais de 40 anos depois, o Quadrante Solar, em que abre com o romance do Chão Vermelho, mas mais estendido, mais com outras conotações, aí mais políticas, mais diretamente políticas, mas em essa passagem do tempo, esse transportar um poema de um tempo para o outro, essa metamorfose do poema, que é uma espécie, que é também uma clarificação política. Portanto, e o poema inicial, que era um pouco ambíguo, muito belo, mas ambíguo, ele clarifica-o politicamente na passagem do tempo. 40 anos depois ele é mais político do que era em 43. E isso é muito... motivou-me muito a visitar o Alentejo, a ter um contacto físico com aquele chão vermelho, e com as... também em diferentes tempos, tempos da natureza. Durante mais de um ano andei a filmar, portanto são mais de 2 meses de filmagens no Alentejo. Aprofundei o meu conhecimento sobre aquele território, e nesse sentido iniciei um diálogo poético com o Armindo Rodrigues. E o Alentejo é uma paisagem, aliás, um dos temas transversais ao teu trabalho, e isso é reconhecido, ou é amplamente reconhecido por curadores, críticos, por quem escreveu sobre o teu trabalho, é o tema da paisagem. Seja numa lógica de recuperação de uma poética romântica, seja na sua desconstrução, em diversos cruzamentos filosóficos, estéticos, mas a paisagem é algo que de facto atravessa o teu percurso de mais de 40 anos de trabalho e de exposições,
E eu diria que gostaria de saber se o Alentejo, que já tinha estado presente noutras etapas do teu trabalho, noutros momentos do teu percurso artístico, se este Alentejo que tu nos mostras agora é um Alentejo bem diferente desse, por influência do Armindo Rodrigues, ou se as questões políticas, por exemplo, já estiveram e que têm tido a sua presença noutras dimensões de observação desse Alentejo, que é um tema também recorrente no teu trabalho. Quer dizer, o meu trabalho a paisagem, para mim, o trabalho sobre a paisagem é um trabalho de significação da paisagem. É um trabalho da relação do corpo com a paisagem. Do corpo, quando falo no corpo, falo no corpo, no espírito, na mente, no conjunto daquilo que constitui uma pessoa, que é o corpo, a mente, a sua cultura, a sua relação não só com os locais, mas também com o mundo. É isso que eu procuro questionar e ressignificar a paisagem. Portanto, uma paisagem tanto pode significar um local idílico como um local de morte, como aconteceu em Atenarcadiego. São paisagens alentejanas que estão conotadas com crimes contra a humanidade no século XX. Portanto, o meu trabalho é esse, é um trabalho nem é bem de desconstrução da paisagem, é de ressignificação da paisagem. É como é que nós, ao atravessarmos uma paisagem, como é que nós identificamos essa paisagem com o mundo, ou com a linguagem do mundo. Como é que nós a utilizamos como fala. Porque a paisagem não é a natureza. Muitas vezes as pessoas identificam a paisagem com a natureza. Não é a natureza. A paisagem é um enquadramento da natureza. É sempre um ponto de vista pessoal. E onde o ser humano também tem uma presença de identificação e de construção da própria ideia de paisagem. Não é? Exato. O humano não pode ser... Sim, é um quadro, a paisagem. Separado da paisagem. É nessa medida, e, portanto, também para ti é porque ele importante constrói isso. a paisagem. Quer dizer, sou eu que construo a paisagem. As paisagens que eu vou mostrar, são as paisagens que eu vivi, que eu, no instante em que as filmei. Portanto, são as minhas paisagens. Portanto, a realidade do Alentejo não se esgota naquele quadro. Quer dizer, é muito mais vasta. Mas é aquela realidade que eu quero mostrar. E que eu quero associar a outras realidades para ressignificar a paisagem no seu conjunto. E dessa tua observação mais recente, da tua experiência e de envolvimento com a paisagem, tens algumas histórias que nos possas contar neste podcast sobre o modo como essa paisagem te envolveu muito recentemente? Ou seja, nós vamos ver aquilo que tu propões do ponto de vista estético, do ponto de vista sensorial, do ponto de vista identitário, mas lá está, de uma forma mais subliminar, mas ainda assim, que Alentejo foste tu encontrar e que Alentejo é que tu nos consegues dar, ou quiseste dar, com esta tua exposição? É engraçado, porque o Alentejo que a poesia do Armindo Rodrigues nos oferece não é bem o Alentejo daquela época. Portanto, há uma dimensão bucólica. Ele fala sobre pastores, sobre, quer dizer, um ambiente pastoral que não existia na altura, ou do ponto de vista social seguramente não existia. Portanto, ele trabalhava isso, não sendo um pastor. Aliás, já não sei quem é que faz uma referência em que, quer dizer, eu não sou pastor, quer dizer, o meu ofício é juntar narrativas, é criar novos mundos, imaginar coisas, e é isso que faço. No meu caso, é assim, aquilo que eu vi é outra. Portanto, o Armindo Rodrigues recua no tempo.
eu coloco no tempo presente e, de certo modo, projeto no futuro. Porque a minha experiência durante este tempo todo é uma experiência é uma paisagem altamente tecnológica. Há ali uma construção, há um trabalhar a agricultura de uma forma mecanizada, há um lado mecânico, há um lado científico, há um lado político, de extremo capitalismo, de exploração intensiva, quer dizer, que põe completamente de parte qualquer dimensão humana, ou que tende a pôr de parte qualquer dimensão humana. Aquelas aldeias lindíssimas agora são, sei lá, são bonitas, as casas são muito bonitas, pintadas, mas quer dizer, aquilo é turismo. Porque a agricultura essa tornou-se impessoal, que já não há ali ceifeiras, como havia no tempo do Armindo Rodrigues. Portanto, é uma paisagem muito bonita, como se pode ver, do ponto de vista estético, mas do ponto de vista humano, assustadora, porque não precisa de pessoas. Essa desertificação e mesmo o controle, os sistemas de vigilância são assustadores. Portanto, eu várias vezes fui interpelado a perguntar em sítios onde eu não havia ninguém, possivelmente era vigiado por um drone ou qualquer coisa do estilo, e que me perguntava o que eu estava ali a fazer. Se eu tinha autorização, pediam-me identificação. Eras um invasor de algum modo. Um invasor. E estava a filmar. Que é diferente. E isso levanta sempre suspeitas. Sim, que é diferente de fotografar. Claro. Porque a filmagem exige um tempo, que a fotografia é mais fugaz. O filmar, estar ali, sei lá, meia hora a filmar um lugar, não sei que suspeitas levantará, mas levanta questões para os observadores. Também a ideia de... E surpreendeu-te essa relação de vigilância, de algum modo, que tu julgavas estar na paisagem, estás no terreno, com a liberdade própria, de estás no meio da natureza e de repente sentes que és vigiado? Sim, completamente. Vigiado em qualquer... A partir daí eu senti que... Quer dizer, que em qualquer sítio onde estava era sempre vigiado. Ou havia um carro ao longe que passava, ou do outro lado do rio, às vezes é do outro lado do rio, ou do lago, é muito interessante esses sistemas de vigilância que hoje são muito mais sofisticados. E que nós, de algum modo, temos tendência para localizar, ou ter consciência do poder da vigilância em espaço urbano, mas no fundo ele existe de múltiplas formas, também no espaço rural ou no espaço da paisagem. Completamente, da natureza, completamente. Isso é mais surpreendente porque supostamente não há ali torres de vigilância, mas há outras formas de vigiar, não é? Sim, mas há ali um espaço de liberdade que é uma coisa muito estranha, mas ao mesmo tempo eu senti-me aprisionado, porque estava ali em contacto com o céu, com um horizonte vastíssimo. Tudo aquilo é muito bonito, quer dizer, visualmente e também fotograficamente, esteticamente é muito bonito ver a organização da paisagem, uma organização humana, portanto aquilo é muito fruto, portanto há ali pouca natureza natural, portanto são construções humanas e é muito estranho olhar para aquilo e de repente sentir que, quer dizer, estou completamente... que estou vigiado, quer dizer, muito... Depois também a ideia de a passagem para um modelo também muito interessante, que é um modelo de latifúndio, que será um modelo, enfim, dos anos 40, não é? Da experiência do Armindo Rodrigues, para uma dimensão outra, quer dizer, que tem uma escala já global. A muitas das pessoas que me interpelaram, eu perguntei como é que é, mas quem é que o mandou cá falar comigo, ou fazer estas perguntas,
quer dizer, o senhor é dono disto? Não, foi o meu chefe. Mas quem é que é o dono disto? Não sei. É uma empresa qualquer, quer dizer, algo que não... É uma entidade abstrata. Sim. Quase abstrata. É muito estranho esta passagem de comunidades construídas em torno de um senhor da terra, portanto, qualquer coisa muito medieval, para uma dimensão local em que quem controla tudo aquilo, quem vigia aquilo tudo, é invisível. Quem é dono daquilo é invisível. Não se sabe quem é. E, portanto, também não é responsável por nada do que acontece ali. Isso é muito, muito estranho. E tu, de algum modo, não esperavas ser confrontado com essa realidade? Quer dizer, não que não tenhas conhecimento em abstrato, lá está, em teoria, mas ser confrontado com algo de concreto que confirma toda essa abstração e essa vigilância é algo que te surpreendeu de algum modo? Sim, surpreendeu-me. Até porque em muitas das filmagens que fiz, em algumas delas fui acompanhado, noutras não, quer dizer, fui completamente sozinho. E eu gosto de trabalhar assim, sozinho na paisagem. E isso foi ainda mais, que é uma dimensão mais pessoal, não é? Mais senti-me frágil naquele sistema, não é? Isto conduz-nos a reflexões que eu penso que são importantes sobre isto, não é? Sobre a situação em que nós estamos a viver atualmente a nível, portanto, essa dimensão a estética aqui tem uma dimensão obviamente ética, não é? Porque é ela que nos permite falar através das imagens. E de algum modo, isto recuperando também que no teu trabalho a questão da antiguidade, da história, inclusive do latim, a importância de um longo espectro temporal no teu trabalho está confirmado, essa preocupação está confirmada em muitas etapas e em muitos trabalhos, em muitas exposições tuas. Quase com uma provocação, eu pergunto se o Alentejo será a tua Arcádia ou se tu consegues olhar hoje em dia para este Alentejo como algo que já perdeu algumas desses processos de identificação, uns um pouco mais estereotipados, outros mais relacionados com algo que existiu durante algum tempo, mas que hoje já não se vê. Até que ponto é que esta relação com a Arcádia, por exemplo, faz sentido para ti, ou se é apenas uma hipótese académica da minha parte relativamente à tua experiência com o Alentejo? E porque tu já tiveste outras experiências, noutras décadas, com o Alentejo. Como é que tu vês esta hipótese de ela configurar enquanto paisagem humana, enquanto geografia, enquanto território, dela configurar algo que remetesse ainda para uma Arcádia, completamente a despropósito? Sim, quer dizer, é assim, eu sou um humanista, acredito no humano. O facto de, quer dizer, ser participar na vida coletiva e de ser de várias formas e de constatar de facto que estamos a viver uma fase muito preocupante da humanidade, uma passagem do humano para o tecnológico, a fusão entre o ser humano com a tecnologia. As máquinas cada vez são mais humanas, como se vê com a inteligência artificial. Portanto, e o homem mecaniza-se cada vez mais. Portanto, nós estamos aqui num momento de passagem
Quer dizer, eu não sei o que pensar, mas quer dizer, acredito, apesar de tudo, no humano, quer dizer, a força humana. Naturalmente, não abdicas desse referente. Sim, quer dizer, não sou pessimista. Claro. Pronto, não sou pessimista de forma nenhuma. Acredito que o ser humano tem capacidade de reagir e capacidade de se reinventar. Portanto, não é completamente absorvido pela técnica, de forma nenhuma. Eu acho que, quer dizer, enquanto mantiver uma capacidade de reflexão, enquanto pudermos ou soubermos refletir sobre o mundo que nos rodeia, portanto, e agir e ter capacidade de ação, acho que nunca... Acreditas que o ser humano poderá manter a sua autonomia em relação poderá. A este crescimento da importância da máquina em substituição de muitas tarefas que o ser humano sempre foi responsável? Sim, eu acho que o ser humano tem uma capacidade muito grande de se reinventar, regenerar, se adaptar a condições, às mais variadas condições. Portanto, é uma característica do humano e eu acredito que... Eu queria aproveitar esta tua reflexão, esta tua última resposta, em que falaste aí num processo de transição, num processo quase de fronteira, para chamar aqui à nossa conversa a ideia, desde muito cedo, que o teu trabalho, que é multidisciplinar, mas também é interdisciplinar, reflete sobre a ideia de fronteira, também, lá está, de paisagem, como já falámos, de identidade, e de como a consciência de fronteira é sempre necessariamente difusa no teu trabalho, porque também é no mundo, não é? É também nos seres humanos, difusa, ambígua, apesar de todos os esforços e declarações mais estereotipadas, académicas, oficiais, que nós vamos recebendo de muitos meios, de muitos canais de informação. Concordas com esta observação de que o teu trabalho tem, eu não diria uma obsessão, mas que tem uma linha orientadora muito forte nesta questão da fronteira, sejam as fronteiras culturais, de identidade, as fronteiras políticas, ou, como no caso que estávamos a falar antes, a ideia de fronteira entre o humano e o não humano. Portanto, o que é que tu tens a dizer sobre este tema da fronteira, que é algo, parece-me a mim, que também atravessa o teu trabalho desde os primeiros projetos que tu foste apresentando, desde os anos 80, onde as questões da identidade, mas também do lado híbrido, daquilo que durante muito tempo, e o teu trabalho já tem estas décadas suficientes para nós percebermos que durante um tempo aquilo que tu alertavas parecia que estava muito distante, e passado este tempo percebemos que muitas das questões que tu colocaste nos anos 80, nos anos 90, no princípio de 2000, portanto 20, 30 ou até mais anos, eram questões não só pertinentes, como que o futuro, no fundo do tempo, veio a confirmar a sua importância para a humanidade e para a nossa forma de olharmos o mundo. Ou seja, a fronteira é algo que mantens como um tema também importante naquilo que é o teu trabalho? Sim, porque é na fronteira que se estabelecem laços de continuidade, não é? E laços de relação. Quer dizer, quando as relações pessoais também se baseiam em fronteiras. Quer dizer, há uma fronteira entre ti e mim, mas depois há uma série de afinidades, há uma série de... as nossas conversas, os nossos projetos, as nossas coisas, vamos nos aproximando. Mas não há uma fusão. Eu penso que isso se passa... Portanto, há uma identidade, todos nós temos a nossa identidade, mas não nos fundimos numa realidade outra, mesmo social. Mesmo que ela, do ponto de vista social, nos possamos identificar muito com... Mas a fusão nunca se dá. Quer dizer, quando nós perdemos a individualidade, deixamos de ser seres humanos e, portanto, deixamos de pensar o mundo, pensar a realidade e de agir sobre ela. Sim, mas para além das relações interpessoais, eu também estava a acentuar o tema da fronteira naquilo que são as identidades coletivas, as identidades dos territórios, das pessoas,
por exemplo, tu desde muito cedo que a questão da descolonização e do neocolonialismo já estava presente no teu trabalho, com um sentido muito crítico, algo que depois, muitos anos mais tarde, se desenvolveu como uma cultura de crítica sobre a linguagem ou sobre o lugar do homem branco, digamos assim, do patriarcado e ao mesmo tempo da relação de eurocentrismo e de uma cultura ocidental dominante. Tu já criticavas essa postura mas com um sentido de ambiguidade, de subliminaridade naquilo que era necessário refletir. Chamavas tu a atenção nos teus trabalhos, que é necessário não contar com esse lado estanque e aparentemente resolvido do que é uma coisa e o que é outra. É nesse sentido também de fronteira que me parece que é algo que atravessa o teu trabalho desde os anos 80 até à atualidade, e queria que nos desses algo sobre isso também, que é essa dimensão de fronteira naquilo que são as identidades coletivas e naquilo que é o teu propósito de veres como a humanidade deveria ter, e acredito que retirei isso do teu trabalho, ou tenho retirado ao longo dos anos, que é uma ideia de que as identidades são muito mais complexas do que aquilo que supostamente os governos, as academias, os grupos sociais tentam estabilizar para de algum modo, entre aspas, assegurar alguma paz. E que tudo isso é muito mais complexo do que supomos numa primeira leitura. Como é que tu vês essa questão também da fronteira a esse nível? Sim, isto é mesmo saber dialogar com o outro. O diálogo com o outro, porque as fronteiras físicas são construções sociais, não é? As fronteiras físicas, as fronteiras de território, as fronteiras dos Estados, são construções, não são fronteiras reais. Há algumas fronteiras que têm a fronteira que separa a Espanha da França, os Pirineus é uma cordilheira, mas também não é uma fronteira real, quer dizer, mas o diálogo implica uma outra dimensão é muito difícil gerir o mundo, e as pessoas, a sua individualidade, tendem a incorporá-la em coletivos, em sociedades, e a sua individualidade influencia e é influenciado pelas histórias, pela construção coletiva. É muito difícil criar uma comunidade global. As comunidades, penso que temos que funcionar bem como indivíduos, depois localmente, temos que funcionar como indivíduos, como família, nessas diversas dimensões. Sim, alargadas, sucessivamente alargadas. Mas é difícil pensar eu estou a pensar na ideia de um governo global, por exemplo, que é uma coisa que o Kant chamava a atenção. Quer dizer, para nós lidarmos com o mundo, temos que criar qualquer coisa que é um sistema global, não é? Que consiga congregar as diferentes religiões, os diferentes... verdadeiramente universal. Universal, mas o problema mas isso pode criar um poder monstruoso. Claro. E nós, seres humanos, vivemos essas contradições. Temos que saber lidar com isso, não é? Claro. Há uma outra dimensão no teu trabalho que eu gostava de trazer aqui à nossa conversa e que tem a ver com o peso da história da arte no teu processo criativo, na tua imagética artística. Ou seja, tu és um artista que não abdica de um processo em que o passado da história da arte, no fundo o passado da arte, exerce a sua função, exerce o seu mecanismo de influência. No fundo, tu não vês o teu trabalho
como algo que possa estar autonomizado desse conhecimento e dessa reflexão retroativa relativamente àquilo que foram outras etapas da criatividade humana. Sim, quer dizer, nós somos, hoje, somos aquilo que somos o passado também, não é? Quer dizer, somos uma construção do passado, não é? Mas o teu trabalho nunca deixou de fazer referência precisamente a esses ecos do passado, às suas reminiscências e à sua projeção no nosso presente. Portanto, não é apenas a tua leitura enquanto ser humano e artista, mas também como alguém que tem assinado trabalhos que são, todos eles, trabalhos de reflexão e de reinterpretação desses ecos do passado. Mesmo quando estás preocupado com questões que são do presente e que se projetam no futuro. Mas tu és um artista onde a história da arte tem um peso muito forte naquilo que estás a propor no teu tempo contemporâneo. Sim, porque para mim, a arte é uma forma de respirar, e não é apenas o fazer, é o visitar as obras de arte, o revisitar as obras de arte, o ler o que se escreve sobre as obras de arte, as diferentes leituras, esse pensamento é um estímulo permanente. E depois eu não sou propriamente, não sou um modernista. Pronto, tenho uma relação mais longa com a história da arte. Porque não, o modernismo é muito, cola-se a uma visão progressista da arte, quer dizer, que eu rejeito completamente. Talvez por isso é que eu, portanto, tenho faço essas relações sempre muito estreitas com a história da arte, porque a história da arte evolui não por degraus, mas por etapas. Quer dizer, quando eu vou ao Egito, a arte egípcia não é menos evoluída, não é menos desenvolvida do que a arte atual, é diferente. Ou a arte grega, ou a arte do Renascimento, ao contrário da ciência, que evolui por paradigmas. Portanto, aquilo que se acreditava há 100 anos, hoje é completamente obsoleto, portanto é ultrapassado, através da técnica também. Os meios técnicos permitem que os paradigmas da ciência vão mudando. Mas esta tua dimensão de convocares, por exemplo, o Nicolas Poussin e outros artistas, no fundo, converte a tua arte numa arte de experiência também erudita. Por exemplo, o receptor da obra de arte, o visitante das tuas exposições, de algum modo é chamado a colocar em diálogo com a experiência expositiva o seu conhecimento, e tem que ter algumas referências, caso contrário estará a experimentar algo numa parcela ínfima da tua própria proposta. Quer dizer, é nesse sentido que eu também estava a puxar a questão da importância da história da arte, que é algo que em muitos aspectos alguma arte que se faz hoje, eu nem sequer lhe vou chamar necessariamente contemporânea, mas alguma arte que se faz hoje pensa de uma forma ilusória de que podes pensar a história da arte, que podes pensar o que está para trás. Enquanto que tu fazes parte de uma experiência artística contemporânea onde a reflexão sobre o passado exige também de quem experimenta, de quem visita a exposição, não apenas um conhecimento, como uma sensibilidade, lá está, com capacidade de ser variada na sua relação com os vários momentos em que a humanidade produziu criatividade artística. E, portanto, é nesse sentido também que eu queria te desafiar a refletires um pouco sobre o lugar da história da arte também nas tuas propostas. Se isso também não é um sinal de uma certa erudição que se exige ao espectador contemporâneo
mas que de algum modo cada vez mais nós vemos que as pessoas têm algumas dificuldades com essa experiência mais elaborada, mais refletida e com mais referências do que aquelas que são do nosso mapa contemporâneo de comunicação social e pouco mais, não é? Sim, mas isso é a lógica das sociedades contemporâneas e é essa, não é? Cada vez há menos espaço de reflexão, cada vez há menos espaço portanto, e a fruição, quer dizer, a obra de arte é entendida como um lugar de mero entretenimento ou fruição meramente estética e não como lugar de pensamento, não é? E de reflexão. E, portanto, a história da arte está na origem de todas as histórias, não é? Aliás, na história da arte cruzam-se todas as histórias. Quer dizer, é impossível pensar qualquer história sem a ligar à arte. Porque a arte é isso que, voltando à minha ideia inicial, portanto, a arte é isso que exprime melhor o humano. Nas suas mais variadas dimensões. Portanto, é a expressão da subjetividade humana. É aquilo que nos caracteriza como pessoas. E, portanto, se nós não conhecemos a história da arte, quer dizer, estamos completamente desligados do mundo. Não percebemos nada do mundo. E nessa perspectiva será muito mais difícil a experiência da própria obra de arte. Quer dizer, desconhecendo a história da arte, desconhecendo os diversos momentos em que o ser humano produziu artefactos com uma criatividade que nós hoje identificamos como artística, porque há diversas criatividades, no fundo tu também reconheces que não é possível ter uma relação profunda com a arte se não houver esse background, essa capacidade de saber rememorar e saber relacionar com o passado, que não é apenas o nosso momento que estamos a viver, que as coisas não nasceram ontem e que não precisamos nem devemos estar sempre a inventar a roda, porque é preciso conhecer como é que ela foi inventada. Quer dizer, essa relação com o passado, que é também algo hoje bastante desvalorizado do ponto de vista das relações, por exemplo, das novas gerações com o conhecimento. Aí a etapa da história, seja da história da arte, seja de outro tipo de disciplina ligada à história, é bastante desvalorizada nos parâmetros da formação de um jovem, não é? E isso é algo que também se reflete depois também na experiência artística, porque se nós não tivermos essa formação, dificilmente retiramos o substrato fundamental da proposta que os artistas estão a colocar em cima da mesa. Claro. Sim, isso é o substrato cultural, não é? Sem o qual não percebemos nada do mundo. Sabe, quando somos confrontados com um problema, com uma questão, nós não a sabemos resolver, não sabemos e, portanto, estamos completamente indefesos perante aquilo que nós não, pura e simplesmente não, porque não sabemos pensar a realidade do mundo. Eu acho que esse é a história da arte é aquilo que nos, no meu caso tem sido a minha formação, eu não seria a pessoa que sou se não tivesse, não é só ver, é ver e pensar, refletir, trabalhar a partir daí, fazer as minhas próprias construções, mas se eu não tiver essa experiência e também esse respeito pelas lições que o passado nos dá, e a história da arte mostra isso, este museu é um exemplo disso. O neorrealismo este museu, o neorrealismo, o Museu do Neorrealismo é exatamente tem essa marca histórica que nos obriga sempre, qualquer objeto que seja exposto, qualquer obra, mesmo não sendo obra de arte, seja que exposto, tem essa dimensão
social, política, mas é através das obras de arte, como a exposição que está aqui presente, que nós podemos, de facto, pensar o mundo de uma forma mais aprofundada, mais complexa, e de uma forma mais cidadã. Porque este conhecimento é também uma forma de digamos, nos tornarmos cidadãos. Do que estás a dizer, pergunto-te ainda, enfim, se calhar é uma pergunta um pouco retórica, porque é aquilo que eu vejo também no teu trabalho. Tu tens uma estreita relação com, simultaneamente, a arte da memória, mas também, e aqui ligando novamente com a história da arte, com uma memória da própria arte. Quer dizer, para ti, a arte e a memória são, digamos, dois vetores absolutamente fundamentais do equilíbrio para poderes continuar a propor reflexão a partir de obras de arte. Portanto, essa questão da memória é fundamental para ti. E aqui memória no sentido muito amplo, mas também de caráter histórico. Claro. Sim, a história tem atravessado a minha vida de diferentes maneiras. Quer dizer, atravessa a vida de todos nós, mas mesmo em termos profissionais tem atravessado a minha... E, portanto, eu não posso... Quer dizer, não posso... Para mim é fundamental, então, é como respirar. E, portanto, eu ter uma abordagem genealógica de algo, sei lá, como uma obra, a genealogia, a história de uma outra peça, para mim é muito interessante, como foi interessante este ir à genealogia de perceber a história do Armindo Rodrigues. Pois era aí que eu queria acabar, para terminarmos a nossa conversa, é que essa relação do teu trabalho, que não é de hoje, é realmente já de várias décadas, com a memória, naturalmente, quando eu desafiei a pensarmos uma exposição para o Museu do Neorrealismo, foi quase inevitável tu ires buscar duas figuras, como o Armindo Rodrigues por um lado e o Lopes Graça por outro, naquilo que é precisamente o enquadramento da tua nova reflexão sobre o Alentejo. Portanto, era quase inevitável que o olhar contemporâneo, porque as tuas imagens são de ontem, entre aspas, mas é um ontem que é quase um hoje, ao mesmo tempo dialogassem e tivessem um ponto de partida, de inspiração em duas figuras que para muitas pessoas já são só uma memória quase distante, não é? Mas que para um campo artístico sequer ativo, reflexivo e capaz de projetar futuro são absolutamente fundamentais, como Sim. o Armindo Rodrigues ou o Lopes Graça. Sim, poderosíssimas, da maneira como no caso do Armindo Rodrigues, reflete sobre uma experiência pessoal muito da infância e local, e a maneira como ele vai reinventando, transformando aqueles quadros de uma forma absolutamente extraordinária ao longo de décadas, ao longo de mais de 40 anos. E ver um Lopes Graça que expande a sua linguagem de uma forma quase universal. E a seleção de peças de Lopes Graça que eu apresento na banda sonora é de facto reflexo disso, porque são peças, a maior parte delas, ele também se debruçou sobre canções populares portuguesas, portanto, dedicou muito da sua criatividade, da sua imaginação, mas quer dizer, expandiu isso de uma forma universal, portanto, era um universalista, portanto, alguém que ultrapassava as fronteiras e fazia-o dessa maneira, contactando com a cultura dos outros. E no caso da música, isso é fácil, não é? De ir buscar inspiração, sei lá, os gregos, às canções antigas gregas, quer dizer, ir muito ao passado remoto,
muito para trás. Isso é muito extraordinário. E na exposição está presente isso, essa tensão entre as imagens contemporâneas e as imagens de um futuro que se anuncia, as imagens de uma memória absolutamente transformadora, que é a do Armindo Rodrigues, e também que recua no tempo à lírica portuguesa, não é? Porque é uma poesia que dialoga, é uma poesia moderna, mas que dialoga de uma forma muito descomplexada com o passado, com o passado lírico. É um trabalho muito, muito forte, e o trabalho do Lopes Graça, portanto, tem essa dimensão universal. As minhas imagens também são universais, não é? Porque o que está ali a passar não é não é uma realidade portuguesa, quer dizer, é uma realidade que se estende a todo o mundo, não é? Portanto, do local passamos para o global. Claro. E abre também a outras geografias. As geografias. Eu acho que a exposição é um objeto de reflexão sobre o tempo, sobre o passado e o presente, e poderá ajudar a pensar o futuro. Pronto, para tenho a certeza que sim. Manuel, muito obrigado por esta conversa. Muito obrigado. Vamos ver a tua exposição. Muito obrigado. Obrigado também.